Bem-vindos de volta. Estamos aqui hoje com o Coronel Douglas McGregor, um veterano de combate altamente condecorado, e também o ex-conselheiro do Secretário de Defesa dos Estados Unidos, para, sim, discutir um artigo recente de sua autoria com o título Team America's Back and Keeping with History Has No Real Plan. E vou me certificar de deixar um link na descrição. E gostei do título, da propósito é que não tenho certeza se foi uma referência ao filme, mas... Bem, você já viu? Você já viu o filme? Aquele de fantoches que saiu? Sim, foi lá por volta de 2003 ou 2004, eu acho que sim. Sim, eu acho que é uma perfeita demonstração do que está acontecendo em Washington hoje em dia. Bem, o que se passa em Washington hoje em dia? Porque, claro, não pudemos. Isso era em referência, claro, ao ataque à Venezuela, mas não é. Acho que tem que ser colocado num contexto maior em termos de objetivos e estratégia, e também acho que como o sucesso realmente se pareceria. Lá vai você de novo, fazendo todas essas perguntas difíceis. E não há estratégia, como eu continuo tentando dizer às pessoas. Eu tenho dito isso por meses, sobretudo. Não há estratégia. Não há uma estrutura estratégica coerente que forneça orientação para qualquer ação de qualquer tipo. Acho que tudo é movido por impulso. Nós temos uma presidência que é muito carregada emocionalmente. Todo mundo está se apressando para garantir sua fatia de qualquer benefício financeiro que esteja disponível como resultado de qualquer ação que venhamos a tomar. Então, eu simplesmente não consigo ver nenhuma evidência de uma estratégia militar nacional coerente, ou, com certeza, nenhuma evidência de uma grande estratégia coerente. Se observarmos o que aconteceu, isso é algo muito tipicamente americano. Entramos, fazemos um grande alarde, declaramos vitória, nos parabenizamos, e então alguém diz, bem, e agora? Então, muito além do planejamento e da preparação para o sequestro ou a prisão, como eles alegam, do senhor Maduro e de sua esposa, não parece ter havido muita reflexão. Acho que isso ficou bem evidente quando você ouviu o presidente na coletiva de imprensa. Ele disse, bem, o que vocês vão fazer agora? Quer dizer, essa foi a pergunta que todo mundo fez. Sabe, o que vocês vão fazer? E a resposta dele foi, bem, sabe, nós vamos mantê-lo funcionando por mais um tempo. Vamos governar a Venezuela por um tempo, um lugar, do tamanho de, França, Alemanha e Áustria combinadas, com uma população em algum lugar entre 28 e 30 milhões de pessoas. Ótimo. Vamos governá-la por um tempo. Bem, como vocês planejam fazer isso? Bem, nós vamos dar um jeito. Nós vamos fazer isso. Sabe? Bem, o Rubio, aqui no Marco, ele vai cuidar disso. Acho que é o que você está enfrentando. No que diz respeito à operação em si, o que pude aprender nos últimos dias, conversando com pessoas com muita experiência no terreno e com um histórico em inteligência que eu não tenho, parece que gastamos uma quantia enorme de dinheiro para subornar todos que pudessem interferir na nossa captura e prisão de Maduro. Agora parece que o guarda-costas cubano ou o destacamento de segurança, seja lá o que fosse, foi em grande parte eliminado. Como isso aconteceu? Fomos nós que fizemos? Ou foi feito para nós por mercenários ou outras entidades? Não faço ideia, mas acho que fizemos tudo o que pudemos para evitar baixas, e esta é mais uma característica lamentável da política externa americana hoje em dia. E o presidente Trump caiu nesta armadilha repetidamente. Ele começa com, bem, nós entramos, fizemos tudo, não tivemos perdas. Ele disse isso sobre o ataque ao Irã quando bombardeou ou supostamente as instalações nucleares. E depois disse, foi maravilhoso, foi lindo, foi ótimo, foi super. E agora temos paz e acabou. Bem, todos sabemos que isso não é verdade, porque Netanyahu esteve em Washington e é bastante óbvio para todos, especialmente se você acompanha a mídia israelense, que uma nova guerra está prestes a eclodir com o Irã. Agora, eles acham que vão atacar o Irã impunemente e que, potencialmente, o Irã não vai revidar. Eu não sei, mas acho que estamos indo nessa direção agora. Então, acho que a verdadeira questão agora para o presidente Trump ele disse a mesma coisa. Nós entramos, foi maravilhoso, foi perfeito, foi lindo. Não perdemos ninguém. No entanto, tivemos uma aeronave que, aparentemente, foi seriamente danificada e teve de abortar, não participando na missão. Eu acho que essa era a única bateria venezuelana, de defesa aérea, que não tinha sido alertada para recuar e nos deixar entrar.
E claro, ao mesmo tempo vemos este novo vice-presidente que agora se tornou presidente. Ela está com um discurso duplo. Por um lado, ela está dizendo a todos, sabe, vamos trabalhar com os americanos. Por outro lado, ela diz a todos, não, vamos oferecer resistência. Ninguém pode ditar absolutamente nada. No fim das contas, eu acho... Não acho que exista plano de ação, de jeito nenhum. E o meu maior medo é que tudo isto, se avançarmos no caminho atual, que é um caminho para a incerteza, vai nos custar muito dinheiro, o que é o que nos aconteceu sempre que invadimos alguém. Gastamos mais tempo, a reconstruir estes lugares e a tentar restaurar alguma ordem do que gastamos para entrar no início. Então vamos ter que esperar para ver, mas parece que é o que está acontecendo agora, Glenn. É bastante decepcionante. Como você liga a guerra venezuelana ou a guerra contra o Irã? Porque, bem, alguns argumentariam que se os Stewart puderem tomar controle do petróleo venezuelano, então eles podem bancar uma guerra contra o Irã para ter a interrupção no Oriente Médio. Por outro lado, nós vemos que pessoas como Machado, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, estava dizendo que se os Estados Unidos ajudassem na derrubada de Maduro, a primeira coisa que ela faria seria mover a embaixada da Venezuela de Tel Aviv para Jerusalém. Então, sim, essencialmente reconhecendo isso como a nova capital. Por quê? Porque Israel está conectado à Venezuela aqui. Isso é sim uma peça um tanto estranha no quebra-cabeça. Bem, nós temos, eu acho, governos efetivamente pró-americanos na maioria dos países, exceto pelo Brasil, acho que Colômbia e, obviamente, Venezuela, pelo menos na América do Sul. O que quer que pró-americano signifique? Sabe, eu não tenho certeza do que isso significa. Significa que eles são subservientes a nós, que eles fazem negócios conosco, de uma forma que nos é vantajosa. Não sei, mas as pessoas falam sobre pró-americano. Quanto ao Irã e a Venezuela... Eu acho que havia um desejo de alguma forma, punir a Venezuela por sua posição ou postura pró-Palestina, isso é bastante claro. Mas não havia e não há campos de treinamento para o Hamas ou o Hezbollah no país. Isso é um grande disparate. Você poderia argumentar muito melhor sobre a presença do Hezbollah no México. Eles sempre tiveram uma presença muito grande no norte do México, sabe, tiro de pedra da fronteira americana com o México. Por alguma razão, isso não é muito discutido. E também houve um grande número de pessoas que são muçulmanos sunitas afiliados ao ISIS, al-Nusra e Hamas, entre outros no México. Isso não é muito debatido. Embora agora, eu acho que o presidente Trump realmente ameaçou o México, assim como a Colômbia, Nicarágua e Cuba com ações semelhantes, eu não sei. Acho que isso é muito imprudente, porque não tenho certeza se podemos nos dar ao luxo de pagar a todos ao ponto que fizemos na Venezuela, para que a nossa operação taticamente não corra como vimos recentemente na Venezuela novamente. São circunstâncias muito estranhas. Agora, sobre o petróleo. Bem, o petróleo de alguma forma pagará por tudo. Sabe, eu me lembro do Paul Wolfowitz, quando ele era o secretário adjunto de defesa, testemunhou no Congresso e disse, o Iraque não será um problema. O petróleo iraquiano pagará por tudo. Bem, isso nunca aconteceu, sabe? Então perdemos trilhões de dólares nessa empreitada. O petróleo na Venezuela, quando você o vê, me disseram, parece uma espécie de lama. É muito espesso e a sua refinação é bastante difícil. Isso exige muito tempo. É muito profundo. É difícil de tirar da terra. Tem alto teor de enxofre. Levar a Venezuela a, digamos, 3 milhões de barris por dia ou 4 milhões de barris por dia vai custar muito dinheiro e muito tempo. Não creio que isso vá acontecer muito rapidamente, então é duvidoso que o petróleo na Venezuela vá ter muito impacto no mercado mundial. E esse é outro argumento que tem sido feito. Bem, se pudéssemos ter acesso a este petróleo, poderíamos colocá-lo no mercado. Além disso, nosso controle ostensivamente do petróleo da Guiana também, que fica ao lado da Venezuela. Isso vai inundar o mercado global com petróleo e isso prejudicará a Rússia e a capacidade da Rússia de conduzir a guerra. Não, eu não acredito nisso. Demora muito tempo para que tudo isso possa ter um impacto ou efeito real. Pode levar uma década ou até mais antes que o petróleo seja extraído com sucesso no volume necessário para fazer qualquer diferença. Ora, há minerais, sabe, uma riqueza mineral lá em termos de enormes quantidades de ouro. As minas de ouro de lá são consideráveis, mas também me disseram que estão em péssimas condições
E eles têm minas de esmeraldas e têm terras raras e outras coisas, mas é preciso ir para o interior. O interior da Venezuela não é muito desenvolvido. Eles não têm uma infraestrutura rodoviária extensa. Então, mesmo que entre nesses lugares, precisa tirar as coisas de lá. Isso vai ser muito complicado. Mais uma vez, eu não consigo ver nenhum retorno estratégico imediato ou qualquer benefício real no que nós fizemos na Venezuela. Parece muito mais um projeto de vaidade pessoal para o presidente e o secretário de Estado e o secretário Hegseth do que qualquer outra coisa. E, obviamente, os seus doadores estão muito interessados nisso por suas, razões particulares. E lembrem-se, os doadores, que são esmagadoramente bilionários, eles inevitavelmente farão com que lucrem de alguma forma com absolutamente tudo, mas o restante dos 95% ou mais da população não vê benefício algum nisso, de forma alguma. Mas somos atualmente dominados pela classe bilionária. Eles parecem estar dando a maioria das cartas. Essa é a minha impressão sobre isso também. Eu penso que certamente é algo que agradou muito ao presidente Trump. Lembre-se, o presidente Trump é alguém que acredita firmemente que intimidar os outros funciona. A tática de intimidar as pessoas é algo que ele realmente prefere. Eu acredito que ele tenha aprendido isso na cidade de Nova York. Isso é bem típico do que acontece por lá, e não apenas no mercado imobiliário, mas não funciona muito bem quando se trata de relações internacionais. No entanto, penso que todas essas coisas estão intrinsecamente ligadas à sua lógica. Mas, novamente, qual é o estado final? Como é que isso vai se parecer e como vamos chegar até lá? Não creio que ninguém tenha planeado nada sistematicamente, e agora estamos à espera de ver o que acontece a seguir, e eu acho que isso inclui pessoas em Washington. Bem, da última vez que falamos sobre a nova estratégia de segurança nacional e você destacou que não havia muita estratégia nisso também. Mas a referência às Américas, no entanto, era basicamente, que o hemisfério ocidental precisa voltar a estar sob controle do Sexel, dado que agora existem outros centros de poder no mundo. Então, não se pode permitir que os chineses, por exemplo, ou mesmo os russos, operem na América Latina. E isso é algo que temos visto na retórica sobre a Venezuela também. Bem, sim, nós temos não apenas o Hamas e o Hezbollah no Irã, mas também temos russos e chineses na Venezuela, o que não é aceitável, já que este é o quintal dos Estados Unidos, mas dado que ele realmente colocou o termo doutrina Monroe na estratégia de segurança nacional, você vê isso como parte de um desenvolvimento mais amplo para colocar todas as Américas ou negando acesso a outras grandes potências. Sei que a doutrina Monroe original era para negar aos impérios europeus a capacidade de se estabelecerem, mas isto é, de novo, algo diferente, né? Seria para negar o quê? Atividade econômica ou com outras grandes potências? Então, como é que isto é como você está avaliando isso? Bem, fico feliz que tenha feito essa pergunta. O público europeu precisa compreender que esta doutrina Monroe foi mencionada apenas brevemente pelo presidente Monroe e depois desapareceu para todos os efeitos e propósitos da discussão política em Washington ou em qualquer outro lugar até a década de 1920. Foi ressuscitado na década de 1920 porque havíamos participado da Primeira Guerra Mundial e praticamente todos concluíram, já na década de 1920, que aquilo tinha sido um erro terrível, que tudo o que fizemos foi resgatar o imperialismo britânico e francês. Bem, perdemos 110 mil mortos em 110 dias de combate na frente ocidental. As pessoas ficaram horrorizadas, e assim o presidente Harding e os seus sucessores nos anos 20, todos disseram: não queremos que isto se repita, é a última coisa que desejamos. E assim a doutrina Monroe voltou a ser utilizada. Então desenvolvemos uma estratégia chamada defesa hemisférica, e que essencialmente dizia que iríamos defender o hemisfério de todos os que estivessem fora dele, então não nos desafiem aqui. Agora, dito tudo isso, eu não acho que faça muito sentido agora. Acho que isso é mais um tipo de chavão ressuscitado para persuadir as pessoas de algo que não é realmente um problema. Glenn, nós na América do Norte, nós, os Estados Unidos, dominamos o hemisfério ocidental quase desde o momento em que vencemos a guerra de 1812. Quer dizer, depois que os britânicos se retiraram, após uma espécie de... Eles travaram outra guerra sem estratégia alguma. Não correu muito bem para eles, e então disseram: ao diabo com isso, e em grande parte se retiraram. Acho que o que estamos a lidar neste momento é algo semelhante.
Quando falamos de, mais uma vez, voltamos à estratégia. Não existe nenhuma estratégia. Agora, queremos que os chineses saiam? Bem, isso se tornou muito popular. Sabe, qualquer evidência de negócios ou interesses comerciais chineses é uma ameaça. Isso tem que ser parado. Isso tem que ser esmagado. Ninguém aprovou qualquer legislação nos Estados Unidos que impeça os chineses de investir e possuir grandes quantidades de terras agrícolas no Stashunshui. E eu sempre digo às pessoas, bem, se você está muito preocupado com os chineses, vamos começar por aqui. Em vez de dizer a todos os outros que vivem no hemisfério ocidental, você não pode fazer negócios com os chineses. E aqui está uma mensagem para todos. Os chineses estão fortemente engajados em toda a América do Sul, e os chineses são basicamente homens de negócios. Eles estão lá com o objetivo de conseguir algo. Eles desejam obter algo, seja, por exemplo, a soja, que eles conseguiram adquirir recentemente de nações como a Argentina e o Brasil, ou então estão em busca de riquezas minerais, sabe como é? Ou talvez o petróleo, ou qualquer outra coisa que possa ser de interesse. Se não conseguirem obter isso da Venezuela, eles não vão entrar em guerra. Eles vão procurar outro lugar. O mundo é um lugar muito grande. Os chineses não estão interessados em lutar por absolutamente nada. Eles querem fazer negócios. Os russos são um pouco diferentes. Eles não estão tão fortemente investidos comercialmente. Para os russos. Eles estavam muito interessados no ouro, francamente, que, está na Venezuela. A Venezuela, supostamente, tem 22 bilhões em reservas de ouro físico, e eles têm muito ouro no país. Os russos não vão perder o sono por causa disso, no entanto, porque a Rússia, de acordo com a maioria das fontes, se você for pesquisá-las, aparentemente possui mais ouro dentro da Rússia do que qualquer outro país no mundo. Portanto, não é uma questão de vida ou morte para a Rússia, assim como não é uma questão de vida ou morte para a Rússia, para a China ou para qualquer outro sobre o petróleo na Venezuela. Então, é muito difícil separar toda a retórica, as discussões e as declarações. A propósito, durante o chamado período da doutrina Monroe, havia mais de 30 mil tropas francesas no México. Então, a quem estamos a enganar? Essa coisa toda da doutrina Monroe é indigna de atenção séria. Mas as pessoas não são estúpidas. E os chineses e os russos, os iranianos, qualquer outro que tenha interesse na Venezuela, não é estúpido. Eles não vão nos desafiar no sul do Caribe, na bacia do Caribe. Nunca devíamos ter desafiado os russos na Ucrânia. Foi uma ideia completamente estúpida, estrategicamente falando. Quão tolo se pode ser? Os russos conseguem vencer qualquer batalha em seu próprio território. Nós, por outro lado, podemos vencer qualquer batalha no sul do Caribe. É apenas um fato da vida. Então, eu acho que há muitas pessoas que são expostas a este tipo de clichês sobre democracia, liberdade, direitos, ou não apenas democracia, direitos humanos e liberdade. Dissemos as mesmas coisas sobre o Iraque. Dissemos isso em muitos lugares, em muitos momentos diferentes. É tudo sem sentido. Mas eu penso que, desta vez, Washington, de certa forma, enganou-se a si mesma de uma maneira muito grande. Nós não vamos conseguir lucrar muito, de forma alguma, no curto prazo, com qualquer coisa que fizermos na Venezuela. E eu acredito que veremos as condições lá se desenvolverem de uma forma muito negativa para nós. E espero que o Presidente tenha pelo menos o bom senso de nos manter fora. Comprometer os 14, 15, 16 mil soldados que estão em Porto Rico neste momento seria pedir por grandes problemas, mas isso ainda pode acontecer.